E aí, pessoal, beleza? Continuando o assunto aqui, né, sobre a DR-160, e isso se estende, né, às outras marcas, digamos, que não tenha uma rede tão grande como a própria Suzuki, Dafra, Shinerai, que eu não sei nem se ainda tá vendendo e quais modelos ainda tem no mercado, mas tem, parece que uma tal de Aveloz também. Então, assim, pessoal, quando eu cito que aquela moto não é, essas motos na verdade não são para todo mundo, é na seguinte situação: pessoas que trabalham com a moto, né, motoboy e tal, como eu falei, ou quem usa a moto para trabalho, tem ela como único meio de transporte, ou considera essencial. Eu não falo dessas motos com relação à moto em si, pessoal, que a moto é ruim, que a moto vai quebrar, vai te dar dor de cabeça, né? Não é nesse sentido que eu falo. Eu falo no sentido de acesso à peça. Vamos supor que você sofra um acidente. Inclusive, eu participo do grupo lá e recentemente um cara sofreu um acidente já com a DR-160. Não sei o que quebrou, tá? Ele não detalhou lá, né? Vai precisar ir trocar algumas peças. Mas vamos supor, por exemplo, que essa moto quebrou o farol. Algumas pessoas aí sabem que farol é um item obrigatório, né? Um guidão torto você vai andando e vai levando a vida, mas e um farol quebrado? Outro detalhe que muita gente não sabe, tá? Farol de LED, pessoal, não troca a lâmpada, não existe troca de lâmpada. Você tem que trocar o farol inteiro, é a peça completa, tá? Inclusive fica bem mais caro por conta disso. Então vamos lá, imagina que quebrou esse farol. Não sei a disponibilidade ainda de peça, mas com certeza não é a mesma de uma Honda hoje, uma Fan, uma Facto, né? Então como é que essa pessoa fica que trabalha? Eu vou dar só um exemplo aqui a vocês, tá? Em 2013, foi a última concessionária que eu trabalhei. Um colega lá de trabalho tinha um Apache 150. Eu não sei se era a 2010 ou 2011, tá? Então a gente tava em 2013. Eu não lembro. Sei que ela era cinza, tá? Mas o ano era mais ou menos esse, 2010 ou 2011. Aí ela tava com em torno de 45 mil quilômetros. Andei na moto, gostei da moto, achei bem bacaninha. Perguntei a ele sobre problemas, né? E realmente ele, passei um tempo lá, ele ia todos os dias com a moto. Raríssimas as vezes que ele não ia com a moto, e quando não ia não era nada relacionado a problema, né? Ele tinha um carro também, às vezes ele precisava levar a filha dele em algum lugar, mas era muito raro isso, aí ele ia de carro. Então ele nunca relatou pra mim que nunca teve nenhum tipo de problema com a moto. Porém, ele disse que o ano anterior, no caso 2012, ele tinha sofrido um acidente com essa moto. Antes até de trabalhar lá na concessionária. E como a moto tinha seguro, porque ele era corretor de seguro lá na concessionária, tá? Ele já trabalhava com isso fora. Quando ele caiu com ela, ele disse que passou 5 meses sem a moto. Ele não se deu mal porque ele tinha o carro. Agora, lógico, os custos aumentaram bastante, né? Mas a moto ficou parada por 5 meses. E uma das peças que, segundo ele, mais demorou foi o tanque. E outra, ele levou na época na concessionária, tá? Essa é a informação dele. Então, imagina você aí, um motoboy que só tem essa moto. Ele consegue ficar 5 meses sem trabalhar? Aí, como um camarada chegou a falar, tá, mas já vi peça na Yamaha demorar um parafuso 2 meses. Mas, cara, dificilmente você não acha aí em outra concessionária, ou até mesmo uma peça paralela, se for o caso, para você voltar a trabalhar. Então é como eu falei, imagina aí se um farol desse da DR-160 quebra. E aí, cara, como é que tu faz? Tu não vai botar uma lâmpada qualquer no lugar. Tu pode até colocar o farol de outra moto completo no lugar, e como é uma moto nova, talvez os guardas não descubram ou deixem passar, né? Tu conta a história que não tem, só que isso é alteração de característica. Simplesmente vai prender
teu documento e tu vai poder ficar sem rodar com a moto do mesmo jeito. Tá? Então se danifica alguma tampa lateral do motor, por exemplo, que quebra aí num acidente e vaza óleo e tudo mais. E aí como é que tu faz? Aí o cara, eu vou comprar uma moto então pensando em me acidentar. Se for pensar em me acidentar, eu não compro nem a moto. Então pra que você faz o seguro da sua moto? Se você tá pensando em se acidentar, é melhor não ter nem a moto. Quem dirá fazer seguro? Quem anda de moto tem que pensar nisso. É uma possibilidade, pessoal. Pode acontecer a qualquer momento, como aconteceu com esse rapaz da DR-160. Aí eu pergunto a vocês, e aí agora? Ele vai ter que esperar a pandemia passar, é lógico. Talvez vai levar aí um certo tempo, talvez não. Talvez lá onde ele mora já tenha na concessionária ou na região que ele foi buscar essa moto. Eu vou dar outro exemplo a vocês. Esse carro que passou aí há pouco, o Kwid. Esse carro passou quase 4 meses e meio lá na oficina, pessoal, do meu tio. Porque não tinha o cárter. Aqui em Recife, na região metropolitana, por exemplo, não tinha nem para pedir na concessionária, não tinha nem no catálogo de peça. Você chegava lá para tentar pedir a peça nem no catálogo ainda tinha. Isso no ano passado, tá? 2019. E foi o mesmo caso. Um acidente, ele sobrou lá, o dono sobrou numa curva, quebrou algumas coisas, entre elas o cárter do carro. Sem óleo o carro não anda. Ele teve que comprar somente 4 cárteres, todos de São Paulo. Os 3 primeiros vieram errado, porque esse carro ele tem modelos de cárter diferentes. E aí ele comprou lá em São Paulo e foi que veio certo, mas foram 4 meses com o carro parado. Lógico, ele tem uma condição melhor, ele tem outros carros, então para ele tudo bem. Mas e você que não tem? O que é que você faz com essa moto? Você vai ficar andando de ônibus, você vai ficar sofrendo aí. Pra quem se importa com isso, pessoal? Então, quando eu falei, isso é um critério meu, que eu quero ter peças disponíveis, nem que seja paralela. Se não tiver na concessionária, eu posso conseguir paralela. E discutir isso é querer ser fanboy, é querer discutir o óbvio. É lógico que vai ter muito mais facilidade de encontrar peça para uma CG, por exemplo, que é uma moto que já vendeu milhões e milhões de unidades, mesmo da 160, do que encontrar para uma DR-160. Do que encontrar com uma DK150, do que um Apache. Isso não é ser fanboy, isso é elencar critérios. Esse é um critério para mim. Agora tem gente que não liga para isso, pode esperar ou não se importa de esperar. E eu não tô criticando, isso não é uma crítica. Agora as pessoas têm que entender que cada um tem os seus motivos, tem os seus critérios, tem as suas prioridades. Eu não estou falando mal da moto, não é que a moto seja ruim, isso não é um defeito da moto, pessoal. Isso é um problema, de certo modo, de quem fornece a moto. E principalmente é um problema de mercado, porque também eles não vão investir tanto assim, visto o mercado da gente, que é muito fragilizado, tem esse domínio aí da Honda. Então por isso que eu não critico tanto, eu até entendo. Mas para isso mudar, eles vão ter que investir. Agora, querer que a moto tenha uma saída muito grande para poder eles investirem, para mim, na minha opinião, isso é errado. O investimento tem que partir dos donos, não é do cliente final. O cliente final ele vai se interessar pela moto, ele vai se interessar pelo produto quando, primeiro, tiver a disponibilidade, tiver um pós-venda bacana, ele tiver essa certeza, na verdade, ele tiver uma segurança de que a marca está consolidada. Porque vamos lá, quem tinha aí aquela DAF Speed, tá na mão. Um amigo meu teve uma Sundown, se eu não me engano, é Sundown 125. O motor dela ferrou e não tinha peça, não tinha onde comprar peça pra moto. E aí, velho? Aí tem cara que diz, pô, a Honda também tem peça em qualquer lugar, tem peça até na padaria. Me dá um pão aí e uma peça pra CG. Isso é ruim desde quando? O engraçado é que as pessoas falam isso como se isso fosse um ponto negativo, como se fosse uma característica ruim. Pelo contrário, pessoal, isso é ótimo. Quanto maior a oferta, seja do que for, seja de modelos de moto, de carro, de peças, de acessórios, é melhor pra gente. Só que você tem que entender o que eu quero pra mim, pra minha vida. Mas isso não quer dizer que você tem que seguir o que eu penso. Então, pra mim, é importante ter peça disponível, sim.
tanto na internet como em loja física, seja concessionária, seja oficina terceirizada, seja peça original, seja peça paralela, para mim é importante. E você desmerecer isso, você não levar isso em consideração, não respeitar isso, só mostra o quão você é pequeno no seu pensamento. Se para você isso não é importante, beleza, eu respeito isso. Por exemplo, se você só quer usar 100% peça original, eu respeito isso. Se você quer usar só peça paralela, eu também respeito isso. Você é que sabe da sua vida, você que tem que fazer suas escolhas. Não é ninguém que tem que definir o que você deve fazer, o que é certo e o que é errado. Até porque nesse quesito não há certo nem errado. Então, isso aí de quem critica, essa questão de não ter disponibilidade de peça, isso é mimimi. Mimimi de quem não tem essa facilidade que quem tem Honda tem. Ter peças disponíveis é bom sim. Quem diz o contrário é mentiroso. E da mesma forma eu falo, esse pessoal que indica aí para todo tipo de pessoa, principalmente esses produtores de conteúdo, que falam muito em abertura de mercado, que compre, que não tem problema, que isso, que aquilo. Faça o seguinte, mande uma mensagem lá para ele, tire print e peça para ele se comprometer. Se a sua moto, você sofrer um acidente, se quebrar, se ela passar mais de 2 meses para voltar a andar, se ele vai lhe fornecer uma moto para você andar, pergunte aí se ele vai. Pergunte se ele se compromete com você. Então o pessoal fica indicando todo tipo de moto como se todas as pessoas o uso fossem igual, e não é verdade. Cada pessoa tem uma necessidade, gente. Tem gente que depende daquilo ali, é o dia a dia, é o ganha-pão, se não trabalhar não ganha. E aí o cara vai passar 3, 4 meses com a moto parada e você fala que tá tudo bem. Então não é questão do produto ser ruim ou bom. Eu não tô falando isso. Não é esse o problema. Eu não vejo problema na qualidade dessas motos. Eu já falei em outro vídeo. A qualidade hoje ela tá muito próxima, tá muito parecida. Claro que existe uma diferença, mas não é nada absurdo, tipo algo extremamente bom e o outro é um lixo, como alguns falam. Isso não é verdade. Só que você tem que entender que, infelizmente, não é todo mundo que vai poder esperar o que você espera. Espero que tenha ficado claro isso e que tenha sido compreendido por quem consegue entender. Porque a gente sabe que tem e sempre vão existir os alienados, e esses não adianta nem se desenhar, né, nem se colorir, o cara vai conseguir entender. Porque é deficiência intelectual mesmo, ou má intenção, né? É aquele cara que é fanboy, sabe que é fanboy e vai continuar sendo, por vontade própria. Beleza, pessoal? É isso aí, valeu!